Um grande mal que vivemos no século de hoje é o excesso de informação. E isso é um grande problema, afinal, quando a gente tem muitas possibilidades, quando temos muitas opiniões diferentes, nós simplesmente travamos e não conseguimos tomar a decisão mais assertiva. Ou pior ainda, nós nem sabemos se as informações que estão chegando até nós são verdadeiras ou falsas. E isso vem causando cada vez mais ansiedade, angústia e inclusive inveja. E não, fica tranquilo, a gente não virou um canal de autoajuda ou de psicologia, ainda estamos falando de investimento. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco dessa ansiedade e dessa angústia e inclusive dessa inveja, que é uma das coisas que mais fazem os investidores perderem dinheiro. E tudo isso tem um nome, o famoso FOMO. Então nesse vídeo eu quero te explicar o que é esse tal de FOMO e inclusive como que você pode reduzir os danos dele nos seus investimentos. Então bora pro vídeo. FOMO significa Fear of Missing Out. Com uma tradução meio porca ali, é como se fosse medo de ficar fora de algo. Sabe quando todos os seus amigos estão indo para uma viagem, todos os seus amigos estão indo para uma festa e você não quer ir, você está com uma sensação ruim que não vai valer a pena, mas acontece um estímulo reverso, não sei explicar na psicologia como que funciona isso, mas que você fica com medo de repente estar perdendo uma oportunidade e você acaba indo. Então, essa sensação de você perder, de você ter medo de perder essa oportunidade é o famoso FOMO. E, infelizmente, isso afeta também nos seus investimentos. Sabe quando aqueles gurus na internet estão falando de uma ação que vai subir muito? Ou, de repente, da nova criptomoeda que vai subir 1000% em 2 dias? E você tá com aquela sensação que vai perder essa grande oportunidade, você fica tentado a comprar aquilo? O FOMO atacando novamente. O problema disso nos seus investimentos é que muitas vezes essas próximas criptomoedas, essas próximas ações não passam de mentiras. Ou até mesmo quando o seu investidor preferido ele posta uma alta rentabilidade que ele teve, não significa que ele está mentindo. Mas no momento em que ele comprou aquele determinado ativo, o momento do mercado era outro. Mas o que as pessoas fazem? Ficam com medo de perder a oportunidade desse ativo continuar crescendo, dessa criptomoeda começar a crescer e vai lá e compra. Mesmo não sabendo absolutamente nada dos motivos do porquê seu investidor preferido comprou, mesmo não sabendo absolutamente nada desse ativo que você está comprando, você vai lá e faz. E qual que é o problema de tudo isso? Você só está seguindo a manada, você está seguindo o que todo mundo está fazendo. Só que quando você segue o que todo mundo está fazendo, a chance de você ser medíocre ou até baixo disso é gigantesca. E aí você perde dinheiro. E não estou falando aqui para você parar de seguir o seu investidor preferido, aquele influenciador. É o que eu disse, muitas vezes sim, a rentabilidade que ele está mostrando pode ser real, mas aquilo é o passado. E relembrando, o passado não é o mesmo do futuro. Então, em 95%, sendo otimista, eu diria até 99% das vezes que você simplesmente segue os outros, você acaba perdendo dinheiro. Simplesmente porque você está fugindo da sua estratégia. E cada vez mais que você foge da sua estratégia, o seu risco aumenta e não necessariamente sua expectativa de retorno aumenta. E aí o desastre nos seus investimentos e na sua rentabilidade vem. Ah, mas Kaique, você está muito na teoria hoje e não está falando nada prático. Bom, vamos lá para uma situação extremamente prática e que aconteceu recentemente. Todos ao seu redor estavam investindo em Bitcoin. Todo mundo ganhando muito dinheiro com Bitcoin. Isso aconteceu. O Bitcoin chegou a bater 50 mil dólares, mais de 300 mil reais, um Bitcoinzinho. E aí você ficou tanto na angústia de não estar ganhando dinheiro como todos ao seu redor estavam, e aí o que você fez? Foi lá e comprou um Bitcoin a 50 mil dólares. Meses depois, o Bitcoin chegou onde? A praticamente 20 mil dólares. Caiu mais de 50% do seu valor inicial. E eu não estou entrando aqui no mérito se o Bitcoin vai voltar a subir ou não. O que eu estou dizendo aqui, se você, pobre coitado, que comprou um Bitcoin a 50 mil dólares sem entender nada dos fundamentos do Bitcoin, a chance de você ter se desesperado
e ter vendido a 20 mil dólares é gigante. Porque você fugiu da sua estratégia, investiu em coisas que não sabiam e perdeu dinheiro. E não pense que você está imune a isso não, tá bom? Isso é de investidores iniciantes até investidores avançados. O FOMO, o Fear of Missing Out, está na humanidade há séculos. Vou pegar um exemplo aqui de 1600, a tulipomania. Se você não sabe dessa história, vou te dar um breve resumo. Aproximadamente em 1630, uma tulipa valia mais do que uma casa. É isso mesmo, uma florzinha valia mais do que uma casa. Simplesmente porque as pessoas começaram a seguir a manada. Uma pessoa vendeu uma tulipa um pouquinho mais caro, aí a pessoa comprou e assim foi indo. Até o momento que uma tulipa se tornou um item de status da sociedade, literalmente valendo mais do que uma casa. Isso sem motivo algum, simplesmente porque as pessoas estavam com medo de perder grandes oportunidades comprando uma flor. Só que o que aconteceu? 2, 3, 4 anos depois, obviamente essa bolha estourou porque ela não tinha fundamento nenhum. E uma tulipa voltou a valer o que ela deveria valer, talvez centavos. E muita gente perdeu dinheiro. Outra crise mais recente, por exemplo, é a crise.com, onde ali na década de 2000 as pessoas estavam negociando empresas de tecnologia a preços extremamente bizarros, sem fundamento algum, IPOs acontecendo atrás de IPOs dentro da Nasdaq, e o que aconteceu alguns anos depois? A crise estourou. E é o que eu falei lá no início do vídeo, isso está cada vez pior. Afinal, as tecnologias estão avançando cada vez mais, as novas criptomoedas estão surgindo, promessas de 10.000% ao ano. E a chance de você continuar perdendo dinheiro é gigante, porque você está com medo de perder oportunidades. Mas, como eu já disse, a maior parte delas são falsas. E por isso que agora eu quero te dar algumas estratégias para que você consiga reduzir os impactos do FOMO nos seus investimentos. Primeira estratégia é humildade. Seja humilde nos seus investimentos e entenda que você não vai acertar o olho da mosca. O que eu quero dizer com isso? Pare de tentar achar o próximo Bitcoin que vai valorizar 100.000%. Pare de tentar achar aquela ação que vai subir 20.000% igual de repente a Tesla subiu. Cara, se você acertar uma estratégia, se você desenhar uma estratégia, você já vai estar acertando na mosca. Então pare de tentar acertar um olho da mosca. Você não vai conseguir. A chance de você perder dinheiro é muito maior do que você ganhar. Segunda estratégia, fuja da manada. E eu não estou falando aqui para de repente você começar a comprar empresas nada a ver. Ah, se está todo mundo comprando, sei lá, Banco do Brasil, não devo comprar, porque todo mundo compra, eu não vou comprar. Ou de repente todo mundo compra S&P 500, eu não vou comprar. Não é isso, não é a manada geral, eu digo. Mas as euforias de curto prazo. Cara, se tá todo mundo falando de uma criptomoeda, se tá todo mundo falando de uma ação, se tá todo mundo falando de um fundo imobiliário, esse é o pior momento para você tomar uma decisão de investimento. Se tá todo mundo falando, respira, deixa passar uma semana, 2, um mês que seja, e depois você toma a sua decisão. Porque nos momentos de euforia é as maiores cagadas que a gente faz. Sempre pensa, para você comprar, por exemplo, uma casa, você demora meses e meses analisando aquela casa e você não perde oportunidades. Por que com fundo imobiliário você vai perder? Para comprar uma geladeira, às vezes você passa meses olhando todas as lojas no centro da cidade. Por que comprar uma ação é diferente? Calma, você não vai perder oportunidade. Seu prazo de investimento deve ser 20, 30 anos. Respira, vai com calma. E terceira estratégia, siga a sua estratégia. Se você montar uma estratégia de investimento baseado em dados, fatos, ciência, estudos, basta você seguir ela à risca até o fim. Independente do momento de alta, de baixa, de euforia do mercado, de novas oportunidades surgindo, respira, mantenha a sua estratégia. Claro, ela pode e deve ir se adaptando ao longo dos anos, mas não mude ela. A melhor estratégia nos investimentos é você escolher uma estratégia e seguir ela pro resto da vida. Então cuidado com os momentos de euforia de novo. Siga a sua estratégia. E é exatamente por isso, por conta dessa terceira estratégia, que é seguir a sua estratégia, que eu sigo investindo em ETFs.
Quando eu sigo investindo em ETFs, eu basicamente crio uma estratégia sólida e eficiente para o resto da minha vida. Afinal, eu não preciso me preocupar com a gestão da minha carteira. Eu não preciso ficar me preocupando com ciclos econômicos, com balanços trimestrais, com ciclos ou com qualquer outra euforia que possa acontecer no curto prazo. E sim, quando você investe em ativos individuais, quando você opta por comprar ações, fundos imobiliários ou qualquer outro ativo que seja, você acaba entrando mais nessa euforia. Porque sim, você tem que ficar atento a notícias, você tem que ficar atento a balanços. Então você está mais sujeito a sentir o famoso Fear of Missing Out. E eu te falo por experiência própria. Eu comecei a investir em 2020 e até 2022, final de 2022, onde eu não conhecia os ETFs a fundo, eu troquei minha estratégia de investimento 3 vezes. Eu investi mais em fundo imobiliário, eu investi mais em renda fixa e eu investi mais em ações de dividendo. Isso simplesmente porque eu caía em uma euforia. E não eram tipo notícias gritantes, não, era porque de repente eu ouvi um podcast onde uma pessoa falava de dividendo. Nossa, essa estratégia é para mim. Onde eu ouvi uma pessoa falando de renda fixa, um investimento extremamente seguro rendendo 1% ao mês. Nossa, é isso que eu quero. E aí eu sempre fui trocando de estratégia e, claro, perdendo dinheiro. E aí depois que eu conheci os ETFs ali, meados de 2022, nunca mais mexi na minha carteira. E os ETFs, eles funcionam não somente para o FOMO, mas para diversos vieses cognitivos que nós seres humanos temos e somos suscetíveis. E existem vários, você não faz nem ideia. Então minha recomendação é, estude mais ETFs, que você vai ter uma vida de investimento muito mais tranquila. E aqui no canal pode ser o caminho. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender o famoso Fear of Missing Out? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente. E se você gostou de conteúdos e quer aprender mais sobre ETFs, clica aí para me seguir, que toda semana a gente posta vídeo novos por aqui. E mais um detalhe, se você quer ter um contato mais próximo de mim e ter mentorias individuais, aqui embaixo eu estou deixando o link para a aplicação. É só você aplicar ali, eu vou analisar o seu perfil e eu mesmo vou te chamar para a gente trocar uma ideia. A gente se vê numa próxima. Valeu!